Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Uninfra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais essa edição do programa, aliás, destacando já uma edição especial. Especial porque nós costumeiramente, como você que está em casa já sabe, discutimos, debatemos nesta mesa, nesse programa, no Contraponto, no mínimo 3 assuntos que foram destaque ou que foram salientados na mídia, nas principais mídias, jornais, TV, internet e rádio do país. Mas hoje teremos um programa especial, um programa diferente. Abordaremos apenas uma temática e que também está merecendo a atenção da grande mídia e o debate na esfera pública brasileira. Estamos falando dos 50 anos. Não podemos dizer que é uma comemoração, mas sim dos 50 anos do golpe militar de 1964. O golpe que completa 50 anos no dia 31 de março ou 1º de abril, podemos também assim dizer. Quer dizer, há controvérsias com relação a esta data. Este é o tema do programa especial de hoje. O programa todo, ou seja, os 3 blocos, serão tratados a partir desta lógica, a partir desta temática. E eu conto, naturalmente, mais uma vez, com a presença gentil dos professores do Centro Universitário Franciscano. Estão aqui e eu os apresento: o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Alexandre Macari, historiador, professor do curso de História e que vai nos trazer também muitas contribuições neste momento importante da democracia brasileira, podemos dizer assim, e também o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Esta é a nossa bancada, esta é a equipe que está aqui mais uma vez para este contraponto, para falarmos nesse tema tão importante para a sociedade brasileira, porque afinal de contas, a época militar teve suas, podemos assim dizer, talvez até metaforicamente, vantagens e desvantagens. E nós vamos discutir aqui o que foi bom e o que não foi, os efeitos também deste período que começou então em 1964 com um golpe. E eu vou abrir esta fala porque o nosso primeiro bloco que se inicia então nesse momento, professor Alexandre, eu peço licença aos colegas para começar com ele, pela característica de historiador, para nós fazermos assim, inicialmente, uma relembrança para o nosso telespectador. Como iniciou o golpe militar, professor Alexandre? Bom, primeiramente eu quero só novamente destacar, eu como historiador sui generis, os temas políticos eles estão convergindo dentro das minhas áreas de estudo, que são cinema e futebol. Mas é evidente que no curso de História nós passamos por disciplinas específicas e evidentemente que tratamos muito de questões políticas e ainda mais em se tratando de um tema relevante. A economia ele também passa a bola para mim. Sim, eu sei, eu sei. Mas tu também tem uma especialidade na economia, né, professor? Claro, macroeconomia. Isso, então, só para colocar nesses níveis, porque tem professores de histórias que são especialistas na área e evidente que podem tratar de detalhes e nomes com muito mais propriedade do que eu. Em todo caso, eu penso que todo professor de história é evidente que tem que estudar essa parte da história do Brasil, que é um período marcante, não apenas por ser um período de falta de democracia, por ser um período de censura e também por ser um período que trouxe uma série de questões envolvendo o ponto de vista das relações internacionais, que é por onde eu começo justamente tratando dessa questão. É evidente que o Brasil, no final da década de 50, início da década de 60, passava por uma conjuntura histórica que trazia os efeitos da Guerra Fria. E uma série de acontecimentos motivados durante o governo Jânio Quadros
fez com que ocorresse a renúncia do presidente, depois de alguns meses de mandato, e assumisse o seu vice, que também tinha uma outra característica naquela época, também era eleito, né? Ao contrário do que é hoje, que é eleito junto com a chapa, né? E aí o João Goulart assumiu o poder. Nós já tratamos do João Goulart no encontro passado, quando falávamos da questão do corpo dele lá, que estava sendo revisto, né? Então, durante o período Jango, uma série de questões envolvendo aspectos, principalmente em nível social, foram trazidos à tona. Então, ao ter um tipo de pensamento um pouco mais progressista, assim, no sentido progressista, social progressista, eu diria assim, né? Evidente que isso causou um certo desconforto pelas partes mais conservadoras da sociedade brasileira, né? E aí se destaca principalmente a questão dos militares, também da igreja nesse período, né? Que foi um dos elementos que, num primeiro momento, apoiou a questão do golpe, né? Então, são questões que começaram a ser refletidas e evidente que vieram à tona, principalmente em 1964. Né? Mas é claro que o período do João Goulart em si, ele foi um período de uma tentativa de transformação lenta e gradual das questões sociais. Quando se tocou na questão da reforma agrária, bom, né, aí isso, evidente que despertou um certo olhar dos Estados Unidos, que tinha uma perspectiva já de disputa pelo espaço aqui da América, né? Em 59 ocorreu a Revolução Cubana, evidente que isso tem um reflexo dentro das inúmeras ditaduras que vão ser instauradas aqui na América, né? E houve uma aproximação do governo norte-americano com algumas bases conservadoras do Brasil. Esse aspecto é interessante porquanto recentemente foi divulgado pesquisas do IBOP daquela época e que demonstram exatamente o índice de satisfação e de apoio daqueles governos, e era algo em torno de 70% a 80%, 70% com os mais ricos e 82% com os mais pobres, e que apoiavam inclusive a reforma agrária, coisa que não era bem vista pelos Estados Unidos. O nosso país queria essas reformas, mas os americanos não queriam. Essa questão da reforma agrária é marcante, assim, porque... Até hoje, né? Até hoje, né? Tenta se discutir uma questão relacionada ao campo e que, aliás, né, a própria perspectiva dos latifúndios no Brasil está desde o período colonial, né? Não é uma questão que foi... O Tratado de Tordesilhas ainda vigora. Já está, ainda está, né, de certa forma, presente, né, professor? Então... E as capitanias hereditárias. A privatização do espaço público com as capitanias hereditárias, né? Exatamente. Então, claro que são movimentos que são levantados, são discutidos e aí que vem à tona aqueles grandes marcos, né, que a historiografia coloca, né, o comício do João Goulart no Central do Brasil, né, falando que vai levar adiante, né, vai levar adiante as reformas de base, né? Então esse é o primeiro marco, assim, que uma espécie de estopim. Estopim que já estava preparado, engatilhado. Né, engatilhado pelas forças conservadoras. Na verdade, mostra que o golpe não foi em 64. Não, ele começou... Ele já começou anteriormente. Pois esse ponto que eu queria intervir, né? Tem vários ângulos, né? Mas eu acho que o golpe já vinha sendo incubado no seio dos militares já há bastante tempo. Acho, claro que o Alexandre pode me corrigir, né? Mas na minha opinião, acho que desde a década de 50, já havia, digamos, manifestações nessa direção. Na verdade, se olhar a América Latina toda, mais ou menos por essa época, era ditadura em cima de ditadura. Né? E os nossos militares não eram diferentes do resto dos militares da América Latina. Acho que quando Getúlio Vargas se suicidou, em agosto de 1954, ele, na verdade, abortou esse processo. Né? Aí depois vem Juscelino, que faz um governo muito popular, né? Construção de Brasília, 50 anos em 5, houve um grande crescimento econômico nessa época. E esse crescimento econômico, evidentemente, que gera expectativas, sobretudo da classe média, das classes mais populares, e que vai gerar um período conturbado, né, após 61, com Jânio Quadros, que na verdade era um governo quase que fantoche, populista, que não durou praticamente nada. E aí a gente já percebe que quando o Jânio renuncia,
a posse do Jango já é bastante dificultada, né? Porque ele estava na China e os militares praticamente quase não deixaram. Quase não deixaram. Não, ele só conseguiu assumir tendo que engolir o parlamentarismo. Exato. Então o Brasil foi parlamentarista durante 1 ano, que aliás foi o Tancredo Neves, pouca gente sabe isso, né? É verdade. O primeiro-ministro. Né? E daí, quer dizer, o Jango já governou sob cabresto no parlamentarismo. Ele conseguiu reverter no presidencialismo, mas aí ele procurou apoio através de um discurso populista e em bases bastante frágeis, né? E aí também eu acho que tem que levar em consideração, acho que aí a gente pode discordar numa visão, acho que o Jango era bastante contraditório, né? E acho que fraco politicamente, né? Na verdade, ele não que tinha... talvez o braço forte do Jango fosse o Brizola aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive, né, E talvez o único braço forte que ele tinha na época, porque né? ele Não era tinha outro contraditório, braço. ele oscilava, uma hora ele fazia um discurso de um jeito, ameaçava punir os militares, logo depois ele nomeava o mesmo militar que queria derrubar ele, foi assim no caso da legalidade, né? Um dos principais expoentes, depois ele promoveu. Então, na verdade, eu acho que havia um caldo de cultura para que esse golpe fosse articulado, né? Articulado. Na verdade, detonado mesmo, é que é o verdade. 1º de abril mesmo. Mas que esse- foi em 1º de abril, mas só que 1º de abril, o dia da mentira, puxaram pro dia 31. exato. Mas uma brilhante ironia do destino, né? O golpe foi em 1º de abril, e isso ninguém tira deles. E não era mentira, o problema é que foi em 1º de abril, que e não foi, era é. mentira. 21 anos depois, a gente continuava vivendo essa mentira. Né? É verdade, mas não terá sido as forças, não terão sido as Forças Armadas a luva perfeita para a manipulação dos americanos, porque eles encontraram, e eles fazem isso em todos os países, fizeram no passado e continuam fazendo hoje. A intervenção americana sempre é com vistas à exploração do capital e em benefício próprio, nunca, e sempre contra os interesses das classes sociais menos favorecidas. E não terá sido o exército essa luva para a manipulação dos americanos, porque serviu perfeitamente, né? Toda a estrutura do exército, da aeronáutica, enfim, marinha, onde eles tinham a ordem, né, e a hierarquia, eram organizados, e eles fizeram e aconteceram. Para mim, o golpe, é claro que não foi dos militares, esse golpe, para mim, não foi militar, foi mesmo manipulado, arquitetado pelos Estados Unidos, pelo capital estrangeiro, as grandes empresas e muito mais empresas daqui. O golpe não é militar. Eu não concordo com essa Professor Pereira, eu acho que para mim, o golpe não é só militar, com certeza não. Eu acho que Ele houve também é influência, civil. Está provado que houve influência, a frota norte-americana estava preparada, o embaixador era o Lincoln Gordon, que era o embaixador americano naquela época, também era o leve trás e tudo mais. Claro que preocupava um país do tamanho do Brasil se tornar socialista naquela época, já tinha, digamos, o mal para os americanos, exemplo de Cuba, e a ex-União Soviética tinha. E é verdade, eu me criei dizendo que comunista Fria, comia criancinha. Eu sou cria desse período. Mas aí que eu acho Olha a que manipulação. eu acho que houve, é claro, pressão dos norte-americanos e tudo mais, mas eu acho que os nossos militares eram nacionalistas. Isso é uma das características dos militares, entendeu? Acho que o que os militares não toleram, e acho que isso foi o que detonou o estopim, é insubordinação. E essa insubordinação começou a ocorrer dentro do próprio exército. No caso do levante lá dos marinheiros, lá no Rio de Janeiro, quer dizer, a hierarquia é algo que os militares prezam acima de qualquer coisa. E é assim que funciona, senão não funcionaria. É por isso né? que eu acho que eles então, serviram direitinho para os interesses americanos. Eu acho que eles foram coadjuvantes no caso dos Estados Unidos, né? E não o principal. Para mim, eles foram aqueles que fizeram. Foi a baderna que os militares achavam, o medo da baderna, a ameaça comunista, que já, na verdade, o comunismo ninguém sabia direito o que era, né? Mas aí sim, aí vem a ideologia. Comiam criancinhas, professor. Pois é, mas eu queria saber quais foram as primeiras ações desse Estado militar. Quais foram as primeiras ações? O professor está falando aqui de comiam criancinhas, diz ele. Quais foram as primeiras implementações? Uma das primeiras ações foi, né, a questão de determinar o fim dos partidos, né? Fazer a questão do bipartidarismo lá. Mas eu só quero contrapor aqui um pouco a visão do professor Pereira, né? Porque é evidente que os Estados Unidos, né, eles têm uma força muito grande nesse período e eu creio que, sim, eles... E concordo com o professor Aquela aliança para o progresso disfarçada de aliança, quando na verdade era uma exploração total. É um planejamento que estava articulado Eu não já. nego a influência dos Estados Unidos. Eu só não aceito a tese que os Estados Unidos armaram um golpe no Brasil. Acho que não. Acho que havia um terreno fértil internamente para que o golpe fosse Eu acho que os detonado. Estados Unidos
Eu acho que foram coadjuvantes. Se aproveitaram porque é muito do simples a gente golpe. jogar a sem culpa lá dúvida, fora, né? sem É, dúvida. mas Aí- eles foram mas- os poderosos e aqueles que conseguiram articular. Os outros aqui foram os mestres de obras, digamos assim. Né? Não, eu tô falando isso, Alexandre, porque até vou sugerir para os telespectadores, quer dizer, vocês podem ter outras sugestões, né? Mas um sujeito que eu acho que é mais ou menos insuspeito é o Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari fez um trabalho, ele é jornalista, foi da Veja, e ele ficou, na verdade, um bom tempo com uma bolsa nos Estados Unidos, depois ele veio para o Brasil. Se não me falha a memória, ele levou 18 anos para escrever a trilogia, que é a chamada As Ilusões Armadas, né? Em que ele começa com a ditadura envergonhada, depois a ditadura escancarada, depois, se não me falha a memória, a ditadura encurralada ou desarmada. Eu sei que ao todo parece que são 5 livros. E realmente eu estou baseando o meu ponto de vista em cima, né, que tem uma vasta bibliografia que ele separou durante todo esse período, depoimentos e tudo mais. Então, é nesse sentido, não que o Hélio seja dono da verdade, mas é um trabalho, digamos, de fôlego que eu acho que a gente pode se basear, né? Nós estamos saindo da ditadura envergonhada, digamos assim, para as práticas, quer dizer, a primeira delas, partidos não. Que aí o que o Alexandre está falando é a ditadura escancarada. Exato, Já. quer dizer, é o momento em que você coloca para fora as mangas e apresenta, bom, é o que nós vamos fazer, afinal de contas, com o nosso país. Mas sobre a questão da Aliança para o Progresso, eu penso que também tem outra questão importante, porque um dos articuladores disso era o Robert Kennedy, o irmão do John Irmão Kennedy. do John. E ele foi um dos que, na década de 60, tem livro que ele explica sobre essa questão da Aliança para o Progresso. O Hélio Gaspari trata sobre essa questão também no livro dele. Tem, né? não, Dessa parceria, vamos dizer assim, Brasil-Estados Não Unidos. fica nada fora, Não fica nada fora. fora. Bom, mas é interessante. Esse é o início, assim, o estopim da problemática, né? E na sequência, nós vimos que essa foi uma das primeiras ações. O que vem logo depois disso, Alexandre? Só para a gente relembrar, porque eu acho que a gente pode ir nessa sequência cronológica para a gente ir discutindo e fazendo ponto e contraponto também. Bom, daí assume então o presidente Castelo Branco, no primeiro momento, né, cearense, né? Então faz um governo de impacto primeiro, Que era o mais intelectual dos que era o mais intelectual, inteligentes militares. mais intelectual. Cuja morte até hoje é um fato obscuro, porque ele morreu 2 aviões, é difícil, né, naquela época. Eu me arrisco não a tinha dizer que tanto era o avião único- no céu quanto hoje, né? 2 aviões bateram e ele... Vai ver algum piloto kamikaze. Pois eu não sei, realmente é muito... Japonês. Aliás, durante o regime militar teve várias mortes inexplicáveis. Ele falava há pouco o próprio Jango, o Juscelino e tudo mais. E essa do Castelo, inclusive. Mas o intelectual não teria sido o Golbery, professor? Ele era o cara. Mas aí tem outra Só coisa que que ele- depois nós temos tempo para explorar. Os militares não são um bloco monolítico. Quer dizer, existe oposição entre os militares Claro. e disputas de poder entre eles. Bom, mas pra falar disso- O Golbery era um grupo. Eu tive um tio que foi caçado. Era militar. Graças a Deus foi meu tio e caçado. Bom, Antes- mas a produção nos informa de que o primeiro bloco fecha agora, não é? Para a gente seguir depois a partir do Castelo Branco. Acho que é um bom momento para a gente fazer essa divisão e seguir com a exploração assim do Brasil. Estudar o que foi, né? na verdade. Exatamente. Vamos ao primeiro intervalo comercial, voltamos na sequência. Fique com a gente. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós.
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. De volta, segundo bloco do Contraponto, hoje debatendo os 50 anos do golpe militar no Brasil. Aqui, na hora do intervalo, nós estávamos dialogando rapidamente sobre a nossa conversa, né, sobre esse tema, e foi levantada uma questão interessante. Afinal de contas, foi o golpe de 1964 ou uma revolução militar? Né? São duas expressões utilizadas às vezes de uma maneira, às vezes de outra. Será que são a mesma coisa? E o professor Pereira decidiu trazer esse debate aqui para a gente... O entendimento dele não é revolução. Eu acho que como tudo, né, sempre tem dois lados, né, ou mais, né? Mas aqueles que, ainda que veladamente defendem esse período, ou a necessidade de haver uma ação contra, digamos assim, o risco de socialismo no Brasil, etc. e tal, dizem que, na verdade, era necessário e, portanto, foi uma revolução. Né? Já, se a gente olhar de um ponto de vista institucional, nós tínhamos um governo legalmente constituído, né? Democraticamente eleito, né? Então foi golpe. Né? Eu prefiro usar essa expressão, golpe. Acho que quase a maioria... Eu tenho uma visão um pouquinho diferente só na questão conceitual, né? Bom, revolução nós entendemos como uma alteração abrupta de um modelo, né? De um paradigma. Um paradigma estabelecido, uma quebra, né? A revolução militar não quebrou nada. Ela continua. Ela continua reproduzindo os mesmos valores, principalmente das classes dominantes. Apenas um golpe, então, como uma espécie de ação centralizada, focada. Eu até sugerindo uma mudança. Eu tenho uma história pessoal em relação a isso, até por isso que eu provoquei. A primeira vez que eu fui censurado na minha vida foi por conta de algo parecido. Né? Não me lembro que idade eu tinha, mas eu fiz uma redação, era pleno regime militar, e a professora de português pediu uma redação. E eu, ingenuamente, pensando mais ou menos nos termos do Alexandre, né, porque eu sabia que revolução era uma luta armada, né, tanques e tudo mais, e eu escrevi que na verdade, foi uma guerra fria, porque algo nessa direção, porque na verdade não houve luta, não houve nada e tal. E aí na semana seguinte ela me chamou lá na frente para saber por que eu tinha escrito aquilo ali e tal, que era perigoso eu escrever coisas. E eu, na verdade, não tinha a mínima ideia. Eu só escrevi nesse sentido, que eu não tinha armas, não tinha tanques, não tinha nada. Para mim não era revolução, logo não era guerra. Ela entendeu que eu estava diminuindo a importância da revolução. Então, a primeira vez que eu me lembro, teve outras vezes, mas aí eu já era bem crescidinho quando eu fui censurado, mas essa foi a primeira. Mas não foi torturado, né, professor? Não, A palmatória também não aconteceu. Não torturado, não, mas com certeza ela queria proteger. Quem foi censurado é uma coisa... É incrível a sensação, sabe, de produzir uma coisa, tu ter o texto e simplesmente, não é pela qualidade do texto, as pessoas simplesmente dizem, não, isso não pode. O cerceamento da liberdade. Provavelmente ela queria lhe proteger porque a tortura foi uma política pública e que instituiu o medo no país. Eu sou filho do medo. Nós não pensávamos, a gente não tinha... Depois que a gente começou a ler, que a gente começou a se dar conta, né? Pois é, nós paramos no primeiro bloco... Nós fomos encapuzados. Pois é. Né? Nós fomos encapuzados e sequestrados intelectualmente. Nosso pensamento acabou. A partir de Castelo Branco, a tortura já foi instituída. Mas eu não respondi a pergunta se era golpe. Eu acho que ele também não respondeu. Não, eu interrompi ele. Eu coloco, O Alexandre respondeu. Mas que é mais ou menos na claro linha que é que- golpe. O Alexandre é golpe. E o senhor? Que é golpe. Mas golpe, maracutaia, safadeza, bandidagem, tudo que é sinônimo. Mas eu vou te devolver com uma outra pergunta. Diga. Nós estamos há 50 anos do golpe ou o golpe comemora seu aniversário? Pois é, eu dizia antes no início, na abertura do programa, eu acho que não há uma comemoração, eu acho que há um momento de lembrança, um momento de reflexão a respeito desse processo e das mudanças que a partir dele ocorreram
para o desenvolvimento do nosso país. Daí que é o importante. Eu acho que eu inclusive, fui um dos que insisti para que a gente fizesse um programa inteiro sobre esse tema, porque a distância, né, 50 anos é um tempo longo, né, já temos outras gerações eu aí. não vejo tão distante assim, professor. Não, para nós não, que já, né, já... Não é por conta nem da nossa experiência de vida, mas eu acho que nós não estamos tão distantes da ditadura ainda. Não, nesse sentido eu sou mais otimista. A distância que eu me refiro é o tempo decorrido, né, porque a gente esquece, né, a gente sempre costuma dizer que o tempo é o melhor remédio para tudo. Até a perda de um ente querido, né? A gente passou tanto tempo, a gente acaba... Não é que esquece, mas aquilo fica lá adormecido, lá no fundo. E quem não viveu isso, que é as novas gerações, eu acho que a gente tem a obrigação de tentar mostrar para eles que o Brasil já foi muito diferente. Né? Que, sobretudo do ponto de vista de liberdade de expressão, era muito difícil de viver nesse país, né? Quer dizer, nós do ponto de vista da cultura, né, das artes, tudo mais, o Brasil ficou como que anestesiado durante esse tempo todo. Encapuzados. Por isso que a questão do futebol, eu até hoje, presos da ditadura, como outros, encapuzados, eu até hoje não me recuperei totalmente da utilização do futebol como instrumento de alienação do povo. Isso se fez aqui no Brasil, intensamente. Né, a religião e o futebol. E se faz também. Mas eu vou aproveitar a fala do Alexandre, que tem alguma fala? Não, eu só gostaria de destacar, o professor Pereira falou do futebol, eu concordo com ele, eu acho que a ditadura, durante esse período, já que estamos tratando já nesse segundo bloco, principalmente daqueles fatos que aconteceram dentro fatos da mais ditadura, marcantes dentro isso, da ditadura, né? E a Copa de 70, que aí já está, claro, relacionada... Mas não podemos considerar de 58, que era governo... Sim. 58 governo Juscelino, né? Mas no caso 62 governo Jango, de novo. Né? E todos usaram o futebol como forma isso que eu quero destacar, né? que o Alexandre se refere era a do Médici, que era o mais popular. Que aí não que vem lembrava a questão. Foi o governo que mais torturou. Mas a utilização foi diferente. Foi diferente, claro. claro. Os anos de chumbo mesmo, porque a gente costuma dizer que o golpe militar foi os anos de chumbo, né? Os anos de chumbo começam em 69 com o AI-5, né? E depois o Costa e Silva fica doente, aí é feito um mandato tampão, né? 3 ministros militares, até que entra então depois o Médici. E enquanto que o Brasil festejava a Copa, o pau comia no porão. Figueiredo é que dizia que preferia cheiro de cavalo. Mas isso aí já é na década de 80. Isso já é bem mais adiante. Isso é o último governo. Mas foi Figueiredo. Nessa época a imprensa também Figueiredo. sofre o seu grande golpe, quer dizer, né? Justamente com o AI-5 A acho que é imprensa, fundamental, né? Exato, a imprensa se torna um meio de manipulação, na verdade, militar, porque... Mas qual Porque daí eles fecharam o Congresso. Porque, na verdade, a ditadura não foi a ditadura dos militares. A ditadura foi a ditadura de um conjunto de esforços americanos, militares e da imprensa. E civis também. Não, civis também, concordo. Civil, com certeza. E da imprensa do Brasil, que foi ela que catapultou toda essa suposta crise que nós estávamos vivendo naquela época, né? Que lançou às ruas algumas milhares de pessoas e divulgou isso como o país à beira do abismo. Essa imprensa que está até hoje aqui. Bom, tudo bem, a gente pode falar sobre isso depois, mas antes de falarmos de crise, é preciso que se fale de um movimento de desenvolvimento amplo do país ao longo do militarismo, não é? Mas às custas de uma dependência. Talvez o professor Pereira concorde ou não com isso, mas a questão dos Estados Unidos volta aqui com muita força, quando ele, na verdade, investe capital nas nossas riquezas aqui e leva, não é? Na verdade, todo o capital simbólico. E o desenvolvimento não foi tão consequência assim. O desenvolvimento que eles queriam era o desenvolvimento das empresas deles, explorando os nossos recursos. Eu diria que era um desenvolvimento simbólico e a imprensa era utilizada para por isso que eu falei vender essa ideia. Da questão, porque os militares eram nacionalistas, né? Na parte de insumos básicos do país, eles realmente não permitiram a desnacionalização. Quer dizer, por incrível que pareça, a gente imagina que a Revolução foi dada em defesa do capitalismo, da livre iniciativa e etc. e tal, mas paradoxalmente foi o período que mais se estatizou no Brasil. Mais se criaram empresas estatais no Brasil foi durante o regime militar. E o que, obviamente, que é importante, o capital estrangeiro apoia, principalmente depois de 64. E durante a primeira metade, pelo menos o início dos anos 60, praticamente o Brasil não recebia capital externo. Claro, porque
na visão externa, o Brasil era um país à beira do socialismo. Então, por que eles iam colocar dinheiro? Sim, né? estava na dúvida, afinal Aí de havia, contas. claro, aí vem a segurança do regime militar, eles começam realmente a colocar. Mas o principal mesmo é que, como os militares fecharam qualquer tipo de manifestação popular, eles puderam implantar o modelo econômico que mais convinha. E, na verdade, eles fizeram algumas reformas importantes do sistema financeiro, sobre 64, 65, recuperaram o sistema financeiro, começaram a fazer investimentos até 68, e a partir de 68, aí realmente o país começa a crescer de uma forma... Até né, 72, 73. Sobretudo a Uns partir 5 anos, né? de 70 a 73, isso aí. foi 5 anos, mas de mais ou 70 a menos isso. 73 nunca nos igualamos do ponto de vista de crescimento. O PIB, por exemplo, crescia mais de 10%, a indústria 14%, quer dizer, foi um período... Então, quer dizer, a parte econômica, em certo sentido, além da Pero política... que causa saudade hoje, né, em sustentou, muitas pessoas, né? Sustentou o regime militar. Então, quer dizer, Mas foi o maior período de concentração de renda também. Mais pobres. Claro. Né? Quer dizer, tem os dois lados aqui, né? Quer dizer, houve um desenvolvimento à luz de uma dependência. É preciso que a gente entenda isso, porque isto tem os reflexos de hoje, quer dizer, das dificuldades financeiras de hoje. Tá? É que tinha uma frase célebre do Delfim Neto, que então era ministro, que ele dizia o seguinte, aí quando falava que o país crescia, e os pobres não eram beneficiados, que não distribuía a renda, ele usou essa frase. Não, primeiro é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Ou seja, precisava ter poupança, que seria o fermento para o bolo crescer. Só que o bolo crescia, o pessoal comia o bolo antes e não distribuía. E eles diziam mais, que a poupança que ficasse com os ricos, que sabiam poupar. Os pobres não sabiam poupar nada. Isso era incrível, né? O pobre não poupava. Mas o modelo capitalista tem essa perversão. Mas essa é uma mesmo. política capitalista, professor. O pobre não sabe poupar. O capitalismo funciona assim, é a poupança que financia o crescimento. Exato. Mas só que hoje nós estamos com 50 milhões de pobres inseridos no mercado de consumo, no mercado de trabalho, enfim, e a dimensão que isso toma coloca o país caracteriza isso como um dos pilares de sustentação da nossa economia diante de todas essas turbulências internacionais. Esse nome, milagre econômico, né, completamente... Eu concordo com o professor Pereira, assim, que O senhor acha realmente... que há milagre? Claro que não. Não houve milagre. Agora, Mas assim, sabe por que usaram essa expressão milagre? É por analogia ao milagre japonês Claro, que já tinha ocorrido, né, que era o grande crescimento econômico. Mas milagre, eu concordo com o Alexandre. Na verdade, o que existia... O senhor é um que diz que milagre não existe. Que a gente falou dos anos do Juscelino, dos 50 anos em 5, em que realmente houve um grande investimento, só que esse investimento, na verdade, ele foi abortado porque veio, digamos, aquela bagunça do início dos anos 60, mas as indústrias brasileiras tinham capacidade instalada, e no momento que foi reorganizado o país, elas puderam crescer. Mas então, milagre não existe nesse sentido. O que eu penso, assim, do ponto de vista humano, né? Quanto se investiu em saúde durante esse período? Quanto se investiu em educação? Né? Quanto se investiu? Bom, saúde, né, foi tema de matéria de questão pública pós 88. Né? Antes então, disso não havia. Então, eu acho, eu creio que, né, eu entendo ali a questão, né, do industrial e tal, mas né, as próprias telecomunicações, né, tipo, teve eu não quero que passe a ideia que eu sou a favor, quer dizer, eu acho que existiu, é um fato, qualquer livro mostra, existiu. Né? Mas isso não basta crescimento, é preciso distribuir a renda, porque a gente tem crescimento nos países árabes. Porque no final das contas a população não tinha tanto poder de compra. Não tinha, né? E aí, claro, assim, se articulou... que cresceu muito emprego, por exemplo, Sim, essas coisas cresceram de baixa qualificação, né? Mas que cresceu mais foram os ordenados dos colarinhos brancos. Eu estava falando do futebol antes, só para encaixar aqui, né? E claro que foi usado de forma diferente pelo governo Médici, né? Mas também eu quero colocar assim que foi durante a ditadura civil-militar que se criou o Campeonato Brasileiro, que se articulou, se organizou o futebol no sentido de gestão do campeonato, que daria a ideia de integrar os estados, também com uma política, evidente, né, propagandística. Então, mas eu vejo isso como um aspecto positivo, né, essa tentativa de organização e gestão do futebol no país. Também eu vejo positivo, né, a própria fundação da Embrafilme, durante o período militar, né? Bom, que tipo de filme se produzia, né? Eram as pornochanchadas, né? Que traziam uma ideia justamente, né? Também ligada à ideia
de ser um passatempo, alienação, de ter essa visão. Mas são filmes produzidos com dinheiro público investido, né, brasileiro, para a cultura nacional. A montagem também das telecomunicações, a petroquímica, os povos, tudo isso vem... Então, quer dizer, olhando assim, o que nós estamos colocando é a questão política, principalmente, né? Não quer dizer que... Quer dizer, todos os governos militares são ruins, vamos dizer assim, né? Mas alguns são piores que os outros. Né? O nosso, aparentemente, foi menos pior, digamos assim, do que, por exemplo, o da Argentina. Dá até para comparar os nossos, porque o Brasil, durante o regime militar, ele avançou economicamente. Né? E a Argentina, durante o regime militar, viu, Maicon? Desculpe. Andou para trás. Eu penso que esse golpe, se foi revolução dos caranguejos. Nós andamos para trás, sim. Isso eu faço um contraponto com o professor. Porque a herança maldita que temos desse período é incrível. Né? Tá bem. Vamos falar mais sobre essa herança e esse contraponto no terceiro bloco, porque, mais uma vez, esse segundo bloco se encerra. A gente volta na sequência. Fique com a gente. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta ao terceiro bloco do Contraponto Especial hoje, falando dos 50 anos do golpe militar no Brasil. Estamos discutindo de maneira cronológica alguns aspectos, ou pelo menos debatendo a respeito de alguns pontos fundamentais da época do golpe militar, né? E agora a gente estamos caminhando assim dentro dessa cronologia para um momento decisivo, um momento forte assim de endurecimento do regime militar, que foi a instituição do AI-5. Não é? Momento, então, nós dizemos antes, em que a imprensa passa a ser monitorada, não é? E manipulada, podemos dizer assim. Não é? E momento também em que a tortura se torna algo muito forte, muito presente. Não é um momento em que as pessoas são deportadas do país também, não é? Por falarem demais, entre aspas, vamos colocar aqui, né, nesse programa. Algumas desaparecem. Outras desaparecem misteriosamente, segundo o professor Pereira. E eu acho que a gente pode começar aqui, né? Quer dizer, o que foi esse momento? O que foi a tortura, professor Ferroni? Olha, realmente a gente restou mesmo encapuçado, né? Encapuçado. Esse período, pouco se sabe. Onde estão as estruturas que proporcionavam a tortura? A gente começou a perceber o governo de Hitler quando descobriram as câmaras de gás. Cadê as nossas aqui? Na Argentina a gente sabe, mas e daqui? Onde que andam essas estruturas? O que aconteceu? O que acontecia nos quartéis? O que eles utilizavam? Na Argentina já desvelaram tudo. Aqui no Brasil
parece que há um silêncio e ninguém mexe. Até Está hoje. todo mundo Até anistiado hoje. e Mas é que acabou. No Até Brasil hoje, houve né? a lei da anistia, Acabou. né? Além da anistia, Mas ela acabou da também. autoanistia, quer dizer, né? Autoanistia, porque eles anistiaram os que que foram expulsos do país para se anistiarem. E aí parece que silenciamos sobre tudo, está tudo muito bem. É que o AI-5 liberou a tortura. E a visão dos militares é que nós vivíamos uma guerra. E na guerra a tortura seria justificável, né, para arrancar confissões do inimigo, para proteger o país, já que o país estava ameaçado. O nacionalismo sempre essa era é a ideia que a última... Porque hoje nós temos um revisionismo da parte dos militares, né, até um livro do Brilhante Ustra, que sempre foi acusado de torturador e tudo, e que se defende com essas teses, né, mais ou menos parecidas. Mas, de fato, a partir do AI-5, aí começam os anos de chumbo mesmo, né? O regime endureceu, né? E aí começa, então, os opositores do regime, os estudantes de um modo geral, né? Idealistas, né? Bons tempos que os estudantes eram idealistas, né? Eles resolveram, não tem alternativa, resolveram pegar em armas. Então, essa é a ideia, né? E foram, quer dizer, era muito desproporcional a força do militar e dos civis, né? Que aparentemente tiveram, aí já que a gente falou dos Estados Unidos, tiveram algum treinamento em Cuba, né? Sempre acontece isso. E aí partiram para a luta armada, mas foram gradativamente dizimados, acho que uma desorganização muito falha. O Michael fala de um atentado contra a liberdade da imprensa. Eu não concordo. Sim, com a grande, né? Com a grande imprensa, não, porque nós tínhamos uma imprensa diversa. Mas o que aconteceu é que as grandes mídias, essas foram protagonistas do golpe. Estas se mantiveram ilesas. Censura e manipulação. Estas exultaram com o golpe. Agora, a pequena, eles acabaram. Aquelas que poderiam contrapor. E a grande mídia se implantou no país como titular do governo militar. Mas não foi bem assim. Não, eu acho que podemos discutir a mídia agora, está no momento, mas só para completar o raciocínio. Também eu acho que é um enfoque, dizer que houve uma desorganização, uma ingenuidade. Claro, ingenuidade quando as pessoas são jovens, né? Nós todos eram ingênuos, era como eu disse, uma força desproporcional. Mas os, digamos, terroristas, nem sei se a palavra é apropriada, mas que se utilizaria, né, naquela época, eles fizeram algumas ações extremamente ousadas, como o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, conseguiram assaltar bancos, fizeram, quer dizer, o governo militar demorou, por isso que vem a tortura, né? A tortura vem no sentido de tentar desbaratar esses focos, né? Porque os militares não tinham experiência, estavam totalmente perdidos com essa, digamos, guerra de guerrilha que estava sendo implantada, que era algo que vem desde Cuba, né? Moralizar, na verdade. Os militares usavam os meios de comunicação para impor. Quer dizer, tu defende que eles estavam moralizando. Não, eu defendo que eles buscavam moralizar à luz da ideologia deles, não é? Mas usavam os meios de comunicação para manipular. Eu concordo com essa perspectiva. Agora, por outro lado, a censura e dos próprios estudantes que buscavam as armas e que buscavam também os meios de comunicação para defender os seus viés, os seus pontos de vista, não podiam fazer isso. Eram presos e eram torturados. Mas só quem reclamava... Os jornalistas eram presos e torturados. Porque muitos jornalistas na época... E olha... Sim, os lúcidos, aqueles que participaram da pequena mas eram imprensa, vários porque lúcidos. os outros eram subjugados pela grande mídia, que era parceira e era protagonista Nós do temos golpe. casos de jornalistas aqui de Santa Maria, inclusive, que passaram por uma série de consequências, de prisão, inclusive, porque contavam a verdade, vamos dizer assim, daquilo que acontecia na sociedade na época, quer dizer, a tortura de cidadãos comuns que caminhavam na rua. Eu só quero destacar, né, o professor Ferroni, né, que, bom, onde estão os nossos campos de concentração, assim, onde estariam esses marcos, né? Bom, enquanto não abrir, de fato, a questão aqui dos arquivos da ditadura, provavelmente a gente não vai saber. Existem arquivos, professor? Existem arquivos. Nós temos uma data para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, CNV. Né? É 14 de dezembro deste ano. Ela faz seu relatório, divulga ali. E ali esperamos que tenha todas essas informações. Tenham essas informações. Aonde está isso? Grande parte dessas informações, o Hélio Gaspari fez boa parte da pesquisa dele nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Pois é, por que está lá? Na Biblioteca Nacional. Está lá. Aí que está a questão dos Estados Unidos. Tá bem, mas eles são bem informados, digamos, né? Só para também colocar isso. Bom, você falou da grande mídia, né? No caso do cinema, por exemplo, nem Hollywood escapou ileso.
né? Os filmes eram censurados também, eram cortados, passavam pedaços dos filmes aqui. Bom, em Santa Maria passava aqui filmes da década de 70. Mas uma censura daqui, né? Tudo bem. Censores daqui. Censores daqui. Sim, eu mas tive o privilégio de conhecer um censor, conheci um censor, profissão dele, censor. Mas aí tem uma coisa interessante também. A arte, às vezes, ela é mais criativa quando enfrenta dificuldades, enfrenta a própria censura. Porque ela consegue sobrepor a própria Porque censura. se a gente olhar para trás, os melhores compositores que nós temos vem dessa época. Sim, quando a eles favor e contra. a favor e contra. Quando eles tinham exatamente... eu acho que a maioria é contra, né, Alexandre? Acho que ainda bem que a maioria desses militares... Olha, mas você sabe que hoje se faz uma... Aí você está jogando uma pedra longe. Se faz uma revisão. Tu quer ver uma coisa? É irônico isso aí. Não, ele falou do Roberto Carlos. Ele falou... Pois é, eu também tinha essa ideia. Falei do eu tinha essa ideia. Até que aquela música, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, todo mundo achava que o Roberto Carlos tinha feito por uma mulher e tal. E, na verdade, ele fez por Caetano Veloso. Porque o Caetano Veloso estava exilado em Londres e ele foi visitar o Caetano em Londres. O Caetano estava muito triste porque não podia voltar para o Brasil e tal. E ele compôs aquela música. A partir daí, eu passei a acreditar que o Roberto Carlos, na verdade, era neutro. Né? Ele convinha. Que, aliás, como tudo, né? Roberto Carlos é sempre assim. Bom, mas eu acho que ele era amigo de todo mundo. Eu acho que ele era amigo de todo mundo. Para ser rei tem que ser amigo de todo mundo. Sabe, você é amigo de todo mundo para você ser. Mas agora, a questão que vocês estão tocando assim, de leve, a questão da imprensa, é que a gente sabe que também tem redes de televisão que prosperaram à sombra da ditadura. Pois é. E que eram pequenos antes da ditadura. E se tornaram grandes porque acabaram com os pequenos. Acabaram com os pequenos. Mas infelizmente a gente não consegue entrar fundo nessa questão da imprensa. Né? Porque nós estamos chegando assim, ao momento da fase final do programa e eu acho que eu gostaria de que a gente chegasse... Já falamos de personagens importantes, né? De estopins, e vantagens, desvantagens e efeitos e resquícios. Quer dizer, começamos a chegar ao momento em que o AI-5 não dava mais, quer dizer. Né? Tortura, ninguém aguentou mais isso e... Chegou um momento que explodiu essa questão e a democracia foi requisitada, podemos dizer assim, quer dizer. Eu acho que poderíamos trazer até, Maicon, assim, a discussão que eu acho que até o telespectador pode fazer em casa, né? Bom, seria adequado uma volta da ditadura hoje? Tá bem, podemos ir por aí. Poderia ser um caminho para pensarmos, né? Porque chegamos à democracia, mas que democracia é essa? Hoje o pessoal acha que democracia é uma esculhambação, né? A gente vê esse negócio do Rio, que os militares agora não deu certo as UPPs, ou pelo menos não deu, e não sei o quê. E é comum a gente ouvir, não, isso aí tem que voltar à ditadura militar para resolver. Porque, as forças federais, que né? Ninguém resolve. Hoje o criminoso tem muito mais direito do que o honesto e tudo mais. Mas eu acho que tem que pensar o que realmente foi a ditadura militar nesses 21 anos, né? De mordaça, né, que o país viveu. Né? E a democracia brotou, mas com muita dificuldade. Nós passamos pelo movimento das diretas já, que não deu, né? Naquele momento não deu. Aí houve um governo meio que indireto, que foi o governo do Sarney, e até chegar. Quer dizer, então a democracia no Brasil, comparado com outras democracias, como por exemplo os Estados Unidos, que a gente fala do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista positivo, é importante falar que é uma democracia sólida, né, e não propensa a golpes militares. Né? Então a nossa democracia ainda é jovem. Né? Eu acho que esses erros que vêm sendo cometidos, ao longo do tempo eles vão ser corrigidos, né? Mas que falta muito, falta. Professor Ferroni, há chance de voltarmos àquele estado? Por que não? Se naquela época se noticiava, lá pré-golpe de 64, se preparou todo o golpe dizendo que o país estava um caos, que era tudo horrível, que estava à beira do abismo, que uma notícia era pinçada e colocada como universal. Quer dizer, tudo aquilo era feito antes e hoje nós não estamos vivendo a mesma coisa. Em quem disse nunca tivemos, para ser rápido, para finalizar, né? Nunca tivemos tantos empregos, nunca tivemos tanto investimento em educação, nunca tivemos tanta distribuição de renda, nunca tivemos tantas universidades criadas, enfim, a nossa economia nunca, jamais foi elogiada e ela é elogiada a olhos vistos por todos os economistas, os bons economistas, inclusive Prêmio Nobel. Quer dizer, e a imprensa continua dizendo que o país está à beira de um caos. Pré-eleição 2014, será que nós vamos ter eleição 2014 ou eles querem novamente um golpe?
Bem, professor Alexandre. Vamos entender como desabafo. Vamos entender como desabafo do professor com certeza Ferroni, né? Eu sou mais otimista. Eu vejo que na atual conjuntura mundial... não há golpe moderno, né, professor? Eu vejo moderno. Justamente, da mesma forma que eu entendo aquele golpe com aquela conjuntura, eu vejo hoje uma outra conjuntura, né? Os Estados Unidos não é tão mais superpotência assim, tão como eficiente. Era, tão eficiente também como era antigamente. Mas intervém na Venezuela, intervém na Ucrânia, intervém... Né? Tenta intervir na Ucrânia, né? Ainda não está... Está difícil sobrepor então, o poder. eu vejo mais por aí, né? A conjuntura e as próprias manifestações, né? Que teve agora a tentativa ali, não teve, né? Da questão da reedição lá da final de semana, eu não entendo isso como desestabilização. Eu não entendo como desestabilização do governo. Ainda que eventualmente a oposição possa se aproveitar disso, não quer dizer, se a gente for imaginar, nós estávamos falando, acho que é importante, né, colocar isso, a presidente Dilma, na época, ela estava no meio desses jovens idealistas que estavam pegando em armas porque não concordavam com o regime. Ela eu tem acho um que naquela época, e eu acredito que hoje mesmo, ela concorda que a crítica é importante, até para melhorar o governo dela, entendeu? Não é uma crítica no sentido destrutivo. Né? Eu acho que se ajuda muito mais quando se critica e vê pontos falhos do que quando se elogia. Esse é o meu ponto. Essa é uma posição que eu tenho a vida inteira. Eu acho que a Dilma se aproveita a questão do momento quais também, são os momentos em que a grande mídia elogia? Eu acordo e durmo, não vejo um. Não, eu discordo com isso. Eu discordo. Vamos ao programa no final de semana. Nós vamos voltar a discutir isso. Nem quando o Ferroni fala... Nem no Faustão. O Ferroni fala muito da Rede Globo. Eu acho que a própria Rede Globo, se a gente for olhar esse período da ditadura militar, ok, estou pleno acordo. Hoje, a Rede Globo, até por uma questão de mercado, ela teve que se adaptar. Porque se a Rede Globo fosse só a favor do governo, hoje não... Nós vamos ao exemplo da Rede Globo mostrando as escolas ruins e agora as escolas que deram certo, escolas públicas do Brasil. É só um exemplo. E é justamente isso que eu queria tocar, né? Porque se a democracia no Brasil ela é jovem, a próprio novo ensino, a própria nova educação também é jovem. Né? Isso se modificou muito recentemente, né? Também depois da Constituição de 88 e ainda está numa fase de transição. Então eu acho que, né, muitos dos que reivindicam a questão, lembramos positivamente da época da ditadura, né? Bom, é porque também, né, provavelmente não sofreram as questões humanas que boa parte da população sofreu e que, evidente, podiam ter alguma conivência, né, com a própria postura ou se esqueceram. Ou não estudaram. Se esqueceram. Ou ainda manter a postura, a filosofia daquela época. Mas só para encerrar aqui a minha parte, né, eu quero destacar também que esse tema da ditadura, ele é muito escrito por aqueles que não venceram o período da ditadura. Né? São historiadores que sofreram a época e digamos que é um tipo de história dos vencidos. É uma história vista de baixo. Então, isso eu acho que é importante também colocar aqui. Tá bem. A história geralmente é escrita pelos vencedores. Pelos vencedores. E aqui nós temos um processo inverso. Isso. É interessante, né? O principal é isso. Eu acho que é lembrar esses jovens que pegaram em armas, arriscaram e perderam a vida para trazer de volta a liberdade ao país. Eu acho que isso que é importante. E oxalá a presidente Dilma, que hoje tem condições de mudar o país, que ela resgate um pouco do idealismo daqueles anos de chumbo. Tá bem. É o meu desejo. Obrigado. Agradeço a mesa, acho que a temática mereceu vários olhares e vários ângulos e nós conseguimos, assim, um programa especial, abordar esse tema tão importante que está sendo mediatizado por vários, os grandes e pequenos meios de comunicação ao longo da última semana e isso continuará aí ainda, né, durante esta semana. O Contraponto termina aqui. Agradecemos também a sua audiência, você que pode conferir nosso programa na quinta-feira à noite, às 23 horas, à 1h da tarde, ou às 13 horas na sexta-feira, e também a reprise do nosso programa no domingo às 19 horas. O Contraponto que também está aí, no YouTube, nesse endereço que está aparecendo na sua tela. Esperamos sua contribuição, sim, esperamos a sua pauta, a sua sugestão para que a gente possa debater, fazendo sempre o ponto e o contraponto. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa.